Imagine estar em Jerusalém no dia da crucificação de Jesus. O céu escurece, a terra treme e as rochas se partem. E então acontece algo que parece impossível. Túmulos se abrem e pessoas que estavam mortas aparecem na cidade. Mas por que isso aconteceu? E principalmente, quem eram essas pessoas? O acontecimento está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Depois da morte de Jesus, Mateus relata que houve um grande terremoto. Os sepulcros foram abertos e muitos corpos de pessoas santas que haviam morrido foram ressuscitados. Mas existe um detalhe ainda mais impressionante. Segundo o texto, eles saíram dos túmulos depois da ressurreição de Jesus e entraram na cidade santa, aparecendo a muitas pessoas. Isso significa que não estamos diante de uma simples metáfora sobre os terremotos. Mateus descreve um acontecimento extraordinário, relacionado diretamente à morte e ressurreição de Cristo. Mas então surge a pergunta: por que Deus permitiria que essas pessoas voltassem à vida? A Bíblia não fornece todos os detalhes. Ela não diz quem eram essas pessoas individualmente. Também não explica quanto tempo permaneceram vivas, nem descreve o que aconteceu com elas depois. E justamente esse silêncio tornou essa passagem um dos grandes mistérios do Novo Testamento. Mas existe uma pista importante. O acontecimento ocorre exatamente no momento em que Jesus morre. Na narrativa de Mateus, a morte de Cristo provoca uma série de sinais sobrenaturais. O véu do templo se rasga, a terra treme, as rochas se partem, os túmulos são abertos e mortos são levantados. É como se a própria criação estivesse anunciando: a morte de Jesus não era o fim. Para muitos estudiosos e intérpretes cristãos, esse acontecimento funciona como um sinal antecipado da vitória de Cristo sobre a morte. Jesus seria apresentado como aquele que inaugura uma nova realidade. A morte não teria a palavra final. E existe algo ainda mais interessante. Mateus não coloca esses mortos ressuscitados no centro da história. O foco continua sendo Jesus. Eles aparecem como um sinal, como uma espécie de testemunho visível de que algo extraordinário havia acontecido naquela cruz. É como se Deus estivesse mostrando naquele momento: a morte começou a perder seu poder. Mas precisamos ter cuidado. A Bíblia não responde a todas as perguntas. Não sabemos exatamente quem eram essas pessoas. Não sabemos como ocorreu sua ressurreição. Não sabemos quanto tempo viveram depois disso. E não sabemos o que aconteceu com elas posteriormente. O texto simplesmente registra o acontecimento. Talvez, justamente por isso, essa passagem continue despertando tanta curiosidade depois de quase 2000 anos. Naquele dia, enquanto Jesus morria na cruz, os túmulos se abriram. E segundo Mateus, mortos voltaram à vida. Um dos acontecimentos mais misteriosos de toda a Bíblia. Mas existe outra pergunta ainda mais intrigante: quem eram essas pessoas? Se você quer descobrir outros mistérios bíblicos pouco explorados, inscreva-se no canal e continue acompanhando.